Boa tarde, graça e paz de Jesus sobre a sua vida, tudo bem? Amém. Queria fazer um pedido, estou pedindo aí, o irmão já está dando uma controlada no ar. Se os irmãos fosse possível vir mais para frente, eu agradeceria usar os nossos espaços aqui. E eu quero já começar hoje aqui orando, né, meus irmãos? Porque os irmãos sabem que houve aí um aumento, né, do número de casos de Covid. E a gente sabe de todos os cuidados que precisa ter, a gente não pode baixar a guarda por causa disso, né? Nós vamos avançar, continuar com as nossas atividades, mas também entendendo que a gente precisa cuidar, não é? A partir de agora, a partir da próxima segunda-feira, além dos estabelecimentos estarem aí funcionando até às 10 horas da noite, às 22 horas, a capacidade diminuiu para 40%, né? Então, assim, a gente vai continuar tendo as atividades normais, mas com todos os devidos cuidados, tá bom? Mas a gente precisa orar, amém? Queria pedir a você, se você puder colocar-se em pé, queria começar orando nesse instante. Nós vamos começar orando, pedindo a Deus pelos profissionais da área da saúde, as pessoas que estão na linha de frente, pelas nossas autoridades, independente de questões partidárias, políticas, a questão maior, irmãos, que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Precisamos orar por eles. Orar pelas famílias, orar pelas pessoas que estão se recuperando, né, que estão aí ainda debilitadas. Nós temos alguns irmãos que estão, graças a Deus, já se recuperaram, mas precisamos continuar orando, né? Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa tarde aqui, quase que à noite, Senhor, nós iniciamos esse culto ao Senhor aqui neste lugar. Mas queremos, Senhor, antes de tudo, orar, Senhor, pelas pessoas, Pai, que estão à frente, Senhor Deus, na linha de frente, os profissionais da área da saúde. Ó Deus, pedimos para que o Senhor dê sabedoria a estes homens, mulheres. Ó Pai, todos aqueles que têm um compromisso, Senhor, ó Deus, de enfrentamento. Oramos, Senhor, ó Deus, também pelos cientistas, pelas pessoas que têm a responsabilidade de, ó Deus, trazer uma vacina, Senhor, para que haja imunização, para que, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente possa mesmo, Senhor, ter todos os cuidados, sem, ó Deus, parar a vida por causa disso, mas também não ignorando, Senhor. Oramos assim, oramos pelos pacientes de Covid, Senhor, as pessoas que estão se recuperando, Senhor, que, ó Deus, elas possam voltar, Senhor, ó Deus, se recuperarem, Senhor. Pedimos pelas famílias daqueles que perderam, Senhor, as pessoas, seus familiares, para o Covid, em nome de Jesus. Suplicamos, meu Deus, oramos pelas nossas autoridades, dê sabedoria, Senhor, ó Deus, ao nosso prefeito, aos vereadores, ó Deus, a cada autoridade, Senhor Deus, seja na área da saúde, na defesa civil, enfim, Senhor, ó Deus, pessoas que têm, ó Pai, a responsabilidade, Senhor Deus, de gerir, ó Deus, a nossa cidade, o nosso município aqui também. Pedimos assim, oramos assim, suplicamos, meu Deus, em nome de Jesus, e que esta noite o nosso coração também possa encher-se da visitação do Senhor, da sua presença no nosso coração, Senhor, que ainda que seja os enfrentamentos, as batalhas que vierem sobre nós, que não deixemos as batalhas, que possamos enfrentá-las na força do Senhor, que possamos, ó Deus, ir adiante, Pai, como valentes, ó Deus, ainda que não sabemos ao certo o que vai acontecer, mas que possamos fazer o que é certo, e o que é certo é depender da
nas tuas mãos, é confiar no Senhor. A tua palavra fala no Salmo 20 que uns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, uns confiam em poderes, outros confiam em fortalezas, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus e oramos assim, Senhor, pedindo isto, suplicando isso, que o nosso coração se encha da presença e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Quero já chamar o Terceira Casa aqui, que sempre tem nos abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Só pegar o violão aqui, peraí. Feliz de estar aqui mais uma vez, adorando o nosso Deus com os irmãos. Vamos celebrar então. Essa noite você pode sentir um desejo ardente no seu coração de entregar seus caminhos ao Senhor e deixar que Ele seja Rei na sua vida, e assim entendermos o real plano que Ele tem para cada um de nós. Então quero convidar a igreja a celebrar mesmo, a cantar com alegria, louvar o Senhor com as palmas. Amém? Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Ele é Rei dos Reis. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim. Quer ouvir a voz da igreja? Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar
Amém, meus irmãos? Nós vamos ainda continuar louvando ao Senhor, né? Aqueles que também nos assistem aí pelo Facebook. Agora nós vamos ter um momento também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você veio preparada para ofertar, né, para dizimar. Esse é um tempo também onde nós separamos como igreja para isso. A Bíblia sempre deixa bem claro que o que a gente for fazer não seja por obrigação, por constrangimento. Poxa, eu tenho que fazer isso. Não. A Bíblia diz que a gente precisa fazer isso com alegria. Amém? Se você veio preparado para ofertar, para dizimar, que você possa fazer isso enquanto a gente continua aí na ministração, na adoração ao Senhor. Cantasse comigo assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Todo tempo nosso Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Erguemos as nossas vozes. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Às vezes ele diz não, ouvir o não de Deus, mas sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vamos declarar: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Eu vou da igreja. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus. Eu queria ouvir um pouquinho mais aqui o coral da Missão Nova, porque eu sei que tem, os irmãos amam adorar, e a gente precisa declarar mesmo todos os dias o quanto nosso Deus é bom. Nós estamos aqui firmes porque Ele não deixou de cuidar de cada um de nós. O Senhor mandou sustento, nos protegeu, e por isso nós damos graças a Ele. Queria que a gente pudesse unir as nossas vozes, pudéssemos cantar que Ele continua sendo bom. Amém? Vamos mais uma vez? Ele continua sendo bom, Ele
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Pode erguer as suas mãos e declarar: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua, e nunca irá deixar de ser bom. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre há de ser. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Quem ama Jesus, dê um aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu gosto dessa ministração, dessa história. Eu acho que eu já contei aqui. Imagina que você fosse ao hospital porque você está assistindo uma forte enxaqueca e chegou lá e viu um monte de gente na emergência, um com o braço virado para trás, outro com a cabeça engessada, e de repente você quisesse passar na frente deles. Aí você fala: não, atende esse pessoal da emergência primeiro, que eles precisam mais. E foi mais ou menos esse entendimento na cabeça dos discípulos quando chegaram umas crianças até ele. Jesus estava curando todo mundo. No último versículo de João vai dizer que se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez, não haveria no livro livros para descrever todos eles. Então Jesus ia curando todas as pessoas e de repente chegaram umas crianças. E aí os discípulos olharam assim: aqui tem cego, tem leproso, tem gente com um monte de paraplégico, paralítico. É melhor deixar essas crianças para depois, né? Eles quiseram afastar as crianças. E as crianças, elas foram lá, o texto bíblico vai dizer que elas foram lá para ser tocadas por Jesus. E Jesus repreendeu os discípulos, falou: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Para as crianças foi separada revelações que nós vamos demorar para entender. O Senhor Jesus declarou isso, que o reino dos céus é para as crianças. E o texto bíblico vai dizer mais ainda que Jesus tomou ela nos braços. E eu fico imaginando assim, Jesus brincando com essas crianças e fazendo cosquinha e tirando o sorriso delas. Você faz muito bem quando você passa um problema, passa uma dificuldade, um desafio, você recorre a Jesus Cristo. Mas você já parou para pensar, sabe? Eu separo um momento, um desejo no meu coração de olhar e pedir para Jesus: Jesus, hoje eu não vim pedir nada, hoje eu só quero ser tocado. Me toma nos seus braços, Senhor. Eu quero ser como uma criança, dependente de Ti. Uma criança, ela não faz nada sozinha. Por isso que dela é o reino dos céus, porque a criança, ela precisa de ajuda para andar, para comer, para fazer tudo. E aí quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando independente e vai separando da dependência do Pai. E a gente precisa voltar para essa dependência, falar: Senhor Deus, eu não sou nada sem Você, sou nada sem Ti, Senhor. Queria que declarássemos essa canção com esse desejo de querer ser tocado pelo Senhor Jesus essa noite. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago.
abraça-me. Abraça-me, eu preciso tanto de ti. Abraça-me com teus braços de amor. Declara, irmão, abraça-me. Abraça-me, eu preciso tanto de ti. Abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança. Voltar à inocência, aleluia, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente ter. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça pra Ele. Abraça-me. Só queremos seus toques. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Essa noite seja a sua oração. Abraça-me. Abraça-me, eu preciso tanto de ti. Abraça-me com seus braços de amor. Olha o coral Missão Nova. Abraça-me, adore a Ele. Abraça-me, eu preciso de ti, Jesus. Abraça-me com seus braços de amor. Aleluia, aleluia. Tem uma história muito impressionante na Bíblia sobre dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, estavam muito tristes porque havia perdido o mestre, mas Jesus aparece caminhando ao lado deles. Só que essa história tem uma parte triste, porque mesmo Jesus estando com eles durante o caminho, eles não reconheceram que era Jesus. E durante esse caminho eles foram conversando, e quando foram se despedir,
Parece que eles receberam uma revelação do Espírito que fizeram eles convidá-lo para casa. Então eles levam Jesus para casa, eles preparam a casa, ele senta à mesa. A palavra vai dizer que quando eles partiram pão, então os olhos dos discípulos se abriram e eles viram que estava com o próprio Jesus em casa. Então eles celebraram. E eu tenho uma pergunta para você essa noite: você conhece Jesus? Porque aqueles que conhecem Jesus, eles ouvem até a sua voz, e a voz de Jesus é algo que quebranta o nosso coração. Ao ministrar essa canção, você possa sentir essa vontade, esse desejo de chegar mais perto dele e conhecê-lo cada vez mais. Fala: Senhor Jesus, eu quero ouvir essa noite a sua voz. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele Nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
uns pelos outros. Esse momento nós chamamos de intercessão. E eu queria nesse momento, nesse exato momento, aqueles que também nos veem pelo nosso canal, se você puder parar por um instante aí onde você está, nós vamos interceder. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar sem cessar. Em tempos de batalha a gente precisa continuar orando. Talvez a tendência nossa é baixar a guarda, como as mãos de Moisés estavam cansadas. A Bíblia diz que quando ele mantinha suas mãos levantadas, o povo vencia. Mas quando as suas mãos estavam para descer, a palavra do Senhor diz que Arão e Josué chegaram a ele. Um levantou de um lado sua mão, outro levantou de outro. Olha a importância da intercessão, um orando, um ajudando o outro na intercessão. E as mãos de Moisés continuaram levantadas para que o povo continuasse lutando, amém? Nós vamos fazer isso aí no seu lugar mesmo. Talvez você tenha algum motivo, não sei qual é o nome da sua batalha, eu não sei qual é o nome da sua guerra, eu não sei quais são as situações que você está vivendo, mas eu queria que em oração você falasse: agora eu estou entrando, Senhor, numa batalha chamada oração. Eu quero interceder, Senhor, pela minha família. Deus, eu quero pedir pela minha casa, eu quero pedir pela salvação da minha casa, pela salvação dos meus familiares, dos meus parentes. Sei que muitas vezes, Pai, nós passamos pela vida no automático, mas, Pai, a Tua palavra fala que o Senhor amou o mundo, amou todas as pessoas, que entregou o Seu Filho Jesus por elas. Deus, o nome da minha batalha hoje, Deus, e do meu irmão, talvez seja o desemprego, Senhor. Pessoas precisando trabalhar. Deus, em nome de Jesus, abra as portas de um emprego. Abra as portas, Senhor. Oramos pela economia do nosso país. Pedimos sim, Senhor, que gere mais empregos, para que as pessoas possam trabalhar, possam, ó Deus, com as suas mãos, levar o sustento para sua casa, levar o sustento para sua casa, em nome de Jesus. Ó Pai, o nome da batalha talvez seja enfermidade, irmãos que estão enfermos, que precisam de saúde. A tua palavra fala em 3 João, que João orou a Gaio: eu oro para que tu tenhas saúde, e oramos para que os teus filhos tenham saúde. Pedimos sim, Senhor, pelos médicos, como fizemos agora há pouco, mas oramos pela saúde do teu povo. Deus, pela saúde, pelos hospitais, Senhor, ó Deus, pelos recursos, Pai, que muitas vezes são desviados. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, pedimos, suplicamos, não sabemos orar como convém, mas tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. O nome da nossa batalha, Senhor, talvez seja, ó Pai, a solidão, a depressão, o medo, o pânico. Deus, oramos em nome de Jesus. A tua palavra fala que o amor lança fora todo medo. Todo medo. Se tivermos medo, Senhor, chegamos diante daquele que é o amor. Deus é amor, e o medo tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Oramos assim, Senhor, crendo que o Senhor faz o que nós não podemos fazer, em nome de Jesus. Pela tua palavra nessa noite também, para que a tua palavra venha, Senhor, em uma terra fértil, como água para aquele que está sedento, e traga transformação, Senhor, traga restauração, traga salvação, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, que é digno. Amém. Pode aplaudir forte, meus irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode assentar-se.
Glórias a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado de coração pela disponibilidade de vocês. Louvado seja Deus. Obrigado também por essa linda ornamentação. Vocês estão vendo que coisa linda, irmãos? Olha só, nós estamos já em ritmo de Natal, não é isso? Nós entramos já o mês de Natal. Louvar a Deus pela cooperação aí. Olha que lindo que ficou, viu? Glória a Deus. Bonito mesmo. Obrigado por você que nos vê. Eu sei que não é a mesma coisa. Nos assistir, vontade de estar aqui. Mas eu peço nessa hora que a palavra de Deus também chegue ao seu coração aí. Talvez você entrou nesse bate-papo por entrar. Ou talvez você apenas viu, curtiu, comentou. Que de alguma maneira a palavra de Deus chegue ao seu coração. Amém? E você que está aqui hoje à noite também, que Deus te abençoe. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Levanta as mãos, olha aí. O seu nome? Isso. Thalita, Deus te abençoe. Thalita, você? Ou Gustavo? Mais alguém? Nos visita pela primeira vez? Ah, esse é o Franco, né? É Franklin. O Franklin eu encontrei ele na academia esses dias, hein? Tô fazendo academia também, irmão. Tô fazendo musculação. Tem que cuidar, né? Passa dos 25, tem que cuidar mesmo, né? Irmão, obrigado por você ter vindo, viu, Franklin? Deus te abençoe, tá? Mais alguém? Bem? Eu queria pedir a você que hoje nós vamos compartilhar uma história, né? Uma história conhecida, você deve ter ouvido já. Encontra-se em 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao verso 17. Ah, sim, tá bom. Essa história é uma história conhecida, você já deve ter ouvido várias pregações. Talvez se você foi criado num lar cristão, sua mãe, seu pai, talvez um irmão mais velho que tem que contar a história para você, contou essa história lá atrás, a história dos valentes de Davi. Enfim, embora essa história seja conhecida, seja pregada, contada, ensinada, ela sempre traz lições novas para a vida da gente, amém? E a gente vai aqui olhar alguns personagens e quem sabe se identificar com eles ou dizer, nossa, como eu gostaria de pessoas como essa do meu lado em tempos difíceis. Como eu gostaria de ter essas pessoas comigo nesse momento. Amém? A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler do verso 8 em diante. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu, levantou sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Agora o verso 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, colheita, foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza
e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, oramos mais uma vez pela Tua palavra, pelo Teu povo nesse lugar, e que o Senhor acalme nosso coração, nossa mente, possamos compreender Tua palavra, possamos, ó Deus, entender não só o nosso raciocínio, a nossa mente, mas também aplicar ao nosso coração, que ela caia ao nosso coração nessa noite. Oramos e eu peço mais uma vez, tenha piedade. Piedade, Senhor. Nesses dias difíceis, que a Tua palavra nunca falte para nós, em nome de Jesus. Meu bem, meus irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler vai falar de alguns personagens, mais precisamente de soldados. Era a tropa de elite de Davi, provavelmente as pessoas que eram de confiança de Davi. E eles estão aqui num período crítico de Israel. Por que o período crítico? Porque é um período onde os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel, os sitiaram, transformando Israel em um povo escravo, dentro da sua própria terra. E nesse tempo difícil, de batalhas e de opressões, surgem alguns valentes. Não é quando está tudo bem. Nesse tempo de adversidade talvez não seja a maioria. Provavelmente havia muita gente que caminhava com Davi. Desses havia 30, e dos 30, 3 que eram de confiança. Para você ver que mesmo o próprio Davi, rei Davi, tendo um reino, também tinha as suas dificuldades. E nesses tempos de adversidade não é diferente. A gente precisa entender que há alguns valentes que estão por aí. E o primeiro aqui, eu quero citar a história de José Bebazebete. Olha que nome, né? Ou Jabezão. Nomes assim diferentes, né? O texto vai dizer que ele se levantou, pegou sua lança e enfrentou 800 soldados numa batalha. Claro, irmãos, que as narrativas bíblicas, ao citar os heróis, contém o que a gente chama de hipérboles. O que é isso? São alguns exageros, né? Para trazer figuradamente uma história, uma situação. O que está em xeque aqui não é a quantidade de homens. Talvez ele foi sozinho, talvez não. Mas a questão não é essa. A questão é: como pode um homem que, quando depende da ação e do poder de Deus, o que ele não é capaz de fazer? O que acontece quando uma pessoa se submete às mãos de Deus, o governo de Deus? Talvez passasse
na cabeça de Josebe e Basebete aquele sentimento: olha, eu vou para a batalha. Eu não sei se eu vou sair vivo dela, mas eu vou enfrentar. São 800, há um exército diante de mim. Eu não sei qual é o fim disso, mas eu sei de uma coisa: eu tenho que fazer o que é certo. E o que é certo é, eu tenho que enfrentar. Eu não posso recuar. Os filisteus, que são os inimigos do povo de Deus, não podem chegar aqui e nos tirar da nossa terra. Eu não posso abrir mão dos meus valores, do que é certo, por causa das adversidades que vêm sobre mim. Talvez ele pensou isso. É aquilo, né? Se você está com medo, vai com medo mesmo, né? Enfrente isso. Provavelmente ele estava com medo. Não sei o que passava na cabeça daquele homem, mas o texto diz que ele enfrentou uma batalha e saiu vencedor. Eu também não posso afirmar se ele entrou nessa batalha ciente de que venceria. Aliás, a grande questão aqui não é se vai dar certo, não é se vai ter vitória sobre isso, mas fazer o que é certo. O grande problema quando a gente enfrenta as adversidades, além das tentativas de fugir, é achar que fazer o que é certo nos isenta dos desconfortos. Fazer o que é certo, né? Deus vai chegar e falar assim: ó, vou livrar você, ó. Não. Você conhece a história, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles não queriam adorar a estátua de Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha. E um deles falou: olha, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, saiba tu, ó rei, que nós não adoraremos a você. Então, amados, fazer o que é certo vai nos trazer desconfortos. Fazer o que é certo vai trazer, muitas vezes, sofrimentos, lutas. Mas também traz sobre nós experiências de amadurecimento, de crescimento. Crescimento diante das situações e também vitórias. Amém? Como foi o caso de Josebe Basebete. Então quero te dizer uma coisa. Talvez você está querendo entrar em algo olhando para o resultado disso. Não. Não abra mão dos seus valores. Faça o que é certo. E deixa que Deus vai fazer. Deus vai conduzir. Ele vai te dar vitórias. As vitórias não estão nas suas mãos, mas está nas mãos do Senhor. Talvez o certo nessa hora é se submeter à mão de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil abrir mão de algumas coisas. Mas dê o primeiro passo, em frente. Vai com medo mesmo. Olha esse exército, fala: Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu não estou te garantindo que eu vou vencer, não. Mas o Senhor me colocou, não colocou? Então vai na minha frente. Amém? Então a gente precisa fazer o que é certo, ainda que isso dê certo. Segundo, um valente também chamado Eleazar, verso 9 e o verso 10. Quero novamente ler aqui, vai contar essa história. Que Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, olha só, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, quando todo mundo vazou, foi embora, ele levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar pegada a espada. Ou seja, ele lutou, suas mãos talvez estavam machucadas, ele estava cansado, sim ou não?
estava numa batalha, provavelmente com as mãos cheias de sangue, mas ele não abriu mão, ele lutou. O texto conta que ele não desistiu quando começou a doer. Quando as dores chegarem. Você está na batalha, mas as dores vêm. As dificuldades vêm. Mas não desista. E esse exemplo nos remete às pessoas que sofrem, que estão com dores, mas que não abriram mão dos seus valores, que não desistiram. Elas estão enfrentando o combate de cada dia. Eu fico imaginando se os profissionais da área da saúde entrassem em quarentena. Já pensou? Entrar em quarentena agora. Né? Fico pensando, se aqueles que produzem a vacina falam, nós não vamos produzir mais vacina nenhuma, deixa esse povo ser dizimado. Ai, que maravilha, né? Não. Existem pessoas que estão na frente de batalha. Aqueles que estão dando aula para os seus filhos, os professores. Talvez você pense, né? Como eu, às vezes sem um conhecimento mais detalhado, o nosso filho está em estudo online. Mas eu penso o trabalho que dá para um professor preparar uma aula online. Um filho, às vezes, não tem internet. Ter que ir atrás de um lugar, atrás de outro. Já pensou se a gente parasse a vida por causa disso, irmãos? Imagina, né? Eu penso aqui também, as mulheres, as donas de casa, aquelas que têm que trabalhar fora, têm que cuidar dos seus filhos. Já pensou se elas deixassem seus filhos ao léu? São pessoas que não desistiram, mesmo com dores. Talvez você esteja com dores. Suas mãos estejam cansadas. Talvez você se pergunte, vale a pena? Deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz que o seu e o meu trabalho no Senhor não é vão. Deus um dia há de recompensar cada um. Deus é gracioso e generoso, meu irmão. Ele não se esquece. E eu quero interromper esse momento aqui e agradecer a Deus por essas pessoas. Amém? Vamos fechar os olhos. Por essas pessoas que não desistiram. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por aqueles que citamos aqui. Deus, eu sei que há muitas mulheres, Deus, donas de casa, que às vezes têm que fazer um esforço para ensinar os filhos também. Deus, eu oro pela vida dos professores, Senhor, ó Deus, das dificuldades imensas que existem, Senhor, da educação no nosso país. Esses homens, essas mulheres não desistiram, Senhor. Obrigado por eles. Obrigado, Senhor, pela vida dos médicos. Pai, obrigado pela saúde. Deus, talvez não seja a melhor, mas obrigado, Senhor. Obrigado pelos médicos. Obrigado, Senhor, pelos enfermeiros. Obrigado pelas pessoas que trabalham na saúde, Senhor. Deus, obrigado por eles. Eu oro para que o Senhor os visite, os abençoe em nome de Jesus. Mesmo com dores, Pai, mesmo com dores, eles não abrem mão, estão lutando. Deus, eu oro em nome de Jesus. Eu agradeço por essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Amém? E por fim, nós vamos ver 3 outros homens, mas que não dizem os seus nomes. São anônimos.
do verso 13 ao verso 17, vai contar que esses homens vão visitar Davi, o rei Davi, que está sendo perseguido por Saul, e ele vai para a caverna de Adulão. Talvez você olhe aqui a caverna de Adulão, ou seja, era um lugar onde havia aquelas pessoas, ou um grupo de pessoas que eram rejeitadas, que eram perseguidas. Alguns eram prisioneiros, seja de maneira justa ou injusta, eles eram esquecidos pela sociedade naquela época. E o texto conta que esses homens foram visitar Davi. E quando ele chega lá, Davi expressa um desejo. Ele diz: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Ele não obrigou, ele não chantageou, ele não mandou seus valentes fazerem nada. Ao contrário, era um risco muito grande, porque Israel está sitiado. Eles teriam que atravessar um bom lugar, mas o texto conta que aqueles malucos foram mesmo. Eles atravessaram Belém, trouxeram a água para Davi, enfrentaram os gigantes. E aí eu penso, irmãos, que pessoas que fazem a diferença no mundo, elas não são movidas pela obrigação. As pessoas que movem o mundo são motivadas pela sua paixão, pelo desejo de servir, de ser útil. Como é bom, né, você ser útil. Às vezes, eu tenho que confessar algo, muitas vezes, irmãos, a gente ora pedindo a Deus uma oportunidade, Deus coloca pessoas na nossa frente, como resposta de oração, né? Como para que eu possa ser útil para essa pessoa. Talvez essa pessoa está orando e a resposta sou eu. Olha eu aqui. E às vezes é tão pesado, irmãos, que a gente não ajuda, não coopera, torna-se pesado. Não. O texto conta que aqueles homens, eles tinham paixão em servir. Aqueles homens, embora arriscassem suas vidas, estavam fazendo aquilo para o Senhor. E como é bom saber que passaram-se os anos e continua surgindo pessoas assim. Pessoas movidas pela paixão, pelo amor a Deus. E a maneira mais linda de manifestar esse amor a Deus é sendo útil para os outros. Pessoas incansáveis. Talvez a pandemia, né? Todo mundo fala da pandemia como se fosse o apocalipse. Para essas pessoas são oportunidades. Oportunidades de servir. Eu gostaria de ser essa pessoa. Gostaria mesmo. Eu acho que eu estou muito aquém, muito distante. Mas eu gostaria. Eu gostaria de verdade, irmãos, independente se vai dar certo ou não, eu gostaria de fazer a coisa certa. Às vezes eu olhe, a luta é grande. Não sei se eu vou sair vivo, mas eu vou correr lutando. Eu gostaria de ser alguém assim. Eu gostaria de ser alguém que não desistisse quando começasse a doer as mãos, começasse a sangrar, me cansar. Eu gostaria, de verdade, eu quero enfrentar.
Já estou no meio da batalha mesmo. Não posso retroceder. Os meus inimigos estão diante de mim. Mas o Senhor, a Bíblia diz, que Ele vai à minha direita. Ele vai à minha retaguarda. Guarda de Israel não dorme. Eu gostaria, irmãos, eu queria fazer a diferença. Não ser movido pela obrigação, mas pela paixão. Pela paixão de ser útil. Ser útil. E eu vou te... Eu vejo algumas pessoas, eu falo, Deus amado, glória a Deus, porque sim, tem valentes por aí que não desistiram. Estão cansados, são de carne e osso, mas não desistiram. Estão lutando. São apaixonadas por Jesus, não fazem para ser visto dos homens. E eu quero te dizer, Jesus disse isso. Jesus disse para que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que as pessoas vejam a vossa luz e glorifique o Pai que está nos céus. Você deseja ser um valente? Um valente? Quero dizer para você que não é fácil, mas não é impossível. Se submeta em nome de Jesus, porque a vitória vem quando nós nos submetemos à mão de Deus. Não é viver autonomamente, mas depender de Deus. Você quer ser um valente? Não desista. Mesmo cansado, você olha para a situação, você fala, não vai dar certo. Eu não tenho vontade de nem falar de Jesus, eu não tenho vontade de ir à igreja, eu não tenho vontade de ser cristão. Talvez isso seja legítimo. Não é coisa do diabo, não. Porque nós somos gente. Mas não desista. Coloque isso diante de Deus. Talvez você deseja ser um valente, mas a paixão passou. Começou a se tornar uma obrigação, está no automático. Quem sabe hoje à noite é dia da visitação do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Queria convidar você a se colocar em pé para nós orarmos. Há uma batalha, né, irmãos? Há uma batalha. A gente olha aqui nesse texto, há uma batalha. Todo dia. Há exércitos. Há adversidades, há cansaço nessa batalha. Há riscos. Mas o maior de todos os exemplos é que estes homens, eles conseguiram fazer o que fizeram. Eles decidiram colocar suas vidas aos cuidados de Deus. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui. Eu sei como eu estou. Hoje pela manhã estava estudando, estava lendo. E à medida que eu estava lendo, estava orando, estava vendo, eu também chorava diante de Deus. Falava, Senhor, como eu gostaria de ser alguém como esses valentes.
não são pessoas excepcionais, mas são pessoas que têm a sua vida diante de Deus. São pessoas que decidiram ser conduzidos pela sua mão diante das batalhas e das adversidades. Deus, como eu gostaria, Senhor. Sei que muitas vezes nós estamos muito aquém, mas eu queria que você fizesse essa oração também. Senhor, eu não sei como vai ser, eu vou entrar nessa batalha, Senhor, eu não sei como vai ser, Senhor, eu não faço ideia de como vai ser o final de tudo isso. Eu não sei se vai dar certo, Senhor, mas eu quero fazer o que é certo, Senhor. Eu não sei como vai ser, Senhor, mas eu sei que se o Senhor for comigo, o Senhor vai me dar forças e o Senhor vai me dar. As minhas mãos estão cansadas, Senhor. Eu confesso, Senhor, muitas vezes elas estão cansadas. O meu coração, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu não posso retroceder, não posso desistir, Senhor. E eu oro para que o meu irmão também não desista, Senhor, porque Deus talvez não seja a maioria, mas tem muitos valentes por aí, Senhor, que nos inspira, Senhor. Mas eu queria também ser um deles, Senhor. Eu queria ser alguém que me inspirasse. Deus, em nome de Jesus, a voltar a ser útil, mas fazer isso por paixão, Senhor, não por obrigação, Senhor, para ter que cumprir algo, Senhor. Mas, Pai, como aqueles homens que atravessaram, Senhor, ó Deus, e realizaram o desejo do seu comandante. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a enfrentar essa batalha, mas na certeza de que o melhor de tudo isso é saber que o Senhor é que vai estar com a gente todos os dias, e a gente vai crescendo. A gente vai aprendendo com as batalhas, com as experiências. Isso vai sendo um repertório para nós. E a cada dia que vai passando, o nosso homem exterior vai se corrompendo, sim. Vamos ficando mais fracos fisicamente. As nossas mãos já não estão mais lisas. Mas o nosso homem interior vai se renovando. Vai tendo experiências contigo. Vai caminhando com o Senhor. Vai vencendo as batalhas, vai lutando, vai pegando a lança e vai lutando a cada dia, lutando, Senhor. As minhas lutas que já não são mais minhas, são tuas lutas. Deus, em nome de Jesus, pedimos assim, Senhor, suplicamos assim, em nome de Jesus. as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguirem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom, hein? Como é bom a gente louvar a Deus. Quero mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Deus os abençoe, tá? Muito obrigado. E aqueles que nos visitam também, Deus os abençoe. E volte, né? Todos os domingos às 18 horas nós temos este culto. E nós temos também a live durante a semana, a live pastoral. E eu queria aqui falar duas coisinhas rapidamente. Bom, primeiro que no dia 27 de dezembro nós vamos ter batismos lá no Recanto. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, mas ainda não se batizou, você pode me procurar depois e descer as águas do batismo. Isso é uma ordenança. Jesus pediu para que nós fizéssemos isso. Então, se você tem interesse, se você entende que está preparado, nos procure para a gente conversar depois. E lembrando que esse mês é o mês de Natal. Então, no próximo sábado, nós teremos aqui o pastor Paulo Martins, da Igreja Batista Memorial 7, vai estar trazendo a palavra. O Emerson e a Angélica Macarini com a banda vai estar tocando aqui. E no dia 20 de dezembro vai estar o pastor Fábio Barcelos com a gente. Amém? Vai ser um tempo assim muito especial. No dia 27 à noite, às 18 horas, nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos estar ceando aqui. Não vai ser domingos aí abençoadores. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Um bom final, né, de domingo aí. E uma boa semana para você. Obrigado por vocês terem estado com a gente até esse momento. Deus os abençoe. E paz. Fiquem com Deus.